em Êxodo 25:8, façam para mim um lugar de pureza, e eu vou morar no meio deles. O verdadeiro lugar de pureza, ele é o coração, tá? E o lugar que ele mora dentro de você é o coração. Ele mora no seu meio. Para quem busca ele de todo o coração. Esse é o verdadeiro lugar de pureza que é para se preparar. Não é um prédio, uma casa, uma sala. Não. É para você preparar um lugar de pureza no seu coração. E como que isso é feito? É através do processo de busca que eu comento, né? De retificação, de quando você erra, você ora, você pede ajuda para ele. Você busca saber o, o que ele quer, né? Através da palavra. É, é o, e assim, é diferente para cada um. Então não dá para generalizar a forma pela forma que as religiões convencionais fazem, tá? "Ai, é assim e pá". É muito é curvar o coração, né, e falar para ele, né: "Me mostre o caminho, me mostre a verdade". Até porque o que eu falo das traduções da tradição, tradicionais, elas estarem com bastante divergência do que de fato está escrito, que é um dos grandes motivos que eu faço isso que eu faço aqui com vocês, né. Então, o verdadeiro lugar de pureza é esse, não é o que os especialistas dizem, que os religiosos: "Ai, que nós temos que levantar um prédio aqui pra", não, é o lugar que você constrói com ele, através da busca, do dia a dia, no seu coração. Ele constrói o lugar e você permite que ele construa o lugar para ele morar no seu coração. Conforme tudo que eu mostro a você, a forma da moradia e a forma de todos os objetos dela. Assim vocês vão fazer. E nós vamos ver que esse lugar, ele tem várias conexões com o Cristo também, né, com a questão da crucificação e daquela coisa toda. Eles vão fazer uma caixa de madeira de acácia espinheira. Lembrar aqui que é de fato acácia. Só que, no hebraico, a base da palavra é espinheira, então faz sentido chamar de apenas espinheira. Só que se eu chamar de apenas espinheira, nós vamos perder o fato de que é de fato uma árvore e não simplesmente um arbusto de espinhos, como o que eles chamam de sarça ardente, que eu chamo de a espinheira de fogo. Então, para lembrar que é uma árvore e de fato é acácia, mas que é para você saber da mensagem que significa espinheira, eu coloquei acácia e espinheira. E essa caixa de madeira, essa aqui é a famosa palavra arca, tá? A palavra arca, na Bíblia, ela é resumida em 2 objetos diferentes. A palavra que o local que Moisés é colocado, quando ele desce o rio, né, o tirado é colocado no rio, é uma palavra, aquela é uma palavra e a arca de Noé é uma palavra só, né, que eu traduzo como caixão. Essa aqui eu traduzo como caixa, então são 2 palavras diferentes. Uma eu traduzo como caixão, porque de fato dá-se a entender que é um lugar de colocar o morto, e é também grande. O a primeira arca, né, que eu chamo de o grande caixão, porque o mundo todo morreu e aqueles que estavam ali. Então, caixão é uma palavra que significa a arca de Noé e o lugar que o tirado Moisés foi colocado quando a mãe dele colocou ele no rio. Que eu comentei que, ao meu ver, ela não estava salvando o filho dela, ela estava enterrando, sepultando o filho dela. E a outra palavra, caixa, é essa aqui, que é usada para a Arca da Aliança, que chama-se na maioria das traduções, que é simplesmente a palavra caixa. Essa palavra caixa, ela também é usada fora desse contexto aqui, porque é onde os ossos de José são colocados. Então, os ossos de José são colocados numa caixa, para que eles transportassem os ossos dele para fora do Egito, sitiado. E aquela é a mesma palavra do que isso aqui. Então, se ali foi colocado numa caixa, é colocar os ossos dele numa caixa, aqui também foi uma
essa arca seria uma caixa. E é usado simplesmente como a palavra caixa. Ninguém usa a palavra arca hoje em dia, tá? É uma palavra arcaica. Um é caixão, que é a arca de Noé, é o caixão de Noé. A arca do Moisés é o caixão do Moisés. E esse aqui é a caixa da aliança, a caixa do acordo, que também é a mesma caixa de que transportaram os ossos de José. Não é a mesma caixa, é uma outra caixa que eles fizeram, mas em referência à palavra. São duas palavras diferentes que nas traduções tradicionais chamam tudo de caixa, de arca, desculpa. Eles vão fazer uma caixa de madeira de acácia espinheira. 3 antebraços e meio o comprimento dela, 2 antebraços e meio a largura dela e 2 antebraços e meio a altura dela. Você vai folhear ela com ouro limpo. Antes de eu entrar nessa de ouro limpo, eu vou entrar nessa de antebraço. Tá? Essa palavra antebraço, nas traduções tradicionais, você tem côvado, mas ninguém usa côvado, tá? É muito provavelmente que tenha a ver com o cotovelo. Eu não entrei no assunto de que. Aqui, ó, tem uma que tá com 1,10 m aqui. A outra tá côvados. Tá. Eu não entrei na origem do significado da palavra côvados, porque não é a palavra côvados, é a mesma palavra que é usada para antebraço, que é uma palavra parecida à palavra que significa mãe. Tá? Então, muito provavelmente, o fato de ser antebraço tem a ver com o fato de que tudo que a mãe faz, de alguma forma, tem a ver com o antebraço. Né? Quando ela amamenta, quando ela pega a criança, tudo que ela faz é. Então, dá-se a entender que é isso. Então, o que a palavra de fato, que a origem da palavra côvado, eu não fui adiante, porque não é a palavra côvado, é antebraço. Então, eu acabo descartando. E isso faz sentido, porque quando você mede alguma coisa com o seu antebraço, você tem que se curvar. Né? Você se curva e coloca o braço. Então você faz um gesto de humildade quando você se dobra para poder medir as coisas todas. Né? Você faz com carinho, é um gesto de humildade. Então faz sentido também por esse. Né? E daí perguntam, né? Ah, era o antebraço de Moisés? Ah, tecnicamente era isso, tecnicamente era aquilo, pá. Mas o texto é bem claro quanto a isso. Ó, ele está dando as instruções para o Moisés, e ele está falando para o Moisés usar antebraço. Então é o antebraço do Moisés, tá? Não tem, né? Aí você tem várias teorias de que o antebraço tecnicamente era isso. Pá. Pode até ser que 1500 depois o antebraço foi usado dessa forma, mas aqui, pela forma que o texto fala, diretamente ao tirado, ao Moisés, é o antebraço do Moisés. Por que o antebraço do Moisés, do tirado? Porque conforme nós vimos alguns capítulos atrás, o Salvador, Deus, salvação, ele falou, né? Você vai ser como eu na terra. Para o seu irmão, para o faraó. Então nós vemos que ele tem várias atitudes aqui como o papel do Salvador de Deus, porque o Salvador, Deus, atribuiu essa função a ele, aqui na terra. Então, mas era o antebraço do Moisés, não era o antebraço de Deus. Não, não é. Era o antebraço. Da forma que nós vemos também o Novo Testamento, quando o Salvador, salvação, fala que aquilo que o Salvador unir, que nenhum homem separe, ao meu ver, ele estava falando da intimidade daquela questão toda. Por isso que você flerta muito com a blasfêmia quando você fala, quando você entra em discussão se o Cristo é Deus ou não. Tá? Justamente por conta disso. A partir do momento que eles estavam juntos ali em tudo, sim, então você já não pode mais separar a coisa toda. A discussão, ela é, ter essa discussão é andar na linha da blasfêmia, tá? Então, assim, né, e aquilo que eu falo, né? A palavra Deus, ela é verdadeiramente traduzida como Salvador. Existe alguém na Terra que foi mais Salvador, ou é mais Salvador, do que Jesus salvação? A resposta é não, tá? Então, se aqui
Moisés, o Salvador, falou que Moisés seria como ele na terra, imagina salvação Jesus, tá? Então, assim, não tem discussão. Antebraço aqui, ao meu ver, é o antebraço do Moisés, que de forma seria o antebraço do Salvador da medida, porque é de fato o Salvador que escolhe qual será o tamanho do seu antebraço, né? E tem várias medidas no mundo que se decorrem por conta dessas coisas, tá? Que hora eu posso até falar sobre isso, mas não é o foco aqui. Você vai folhear ela com ouro limpo, tá? Em muitos lugares no Brasil usamos puro. Só que essa palavra é a palavra limpo, que ela faz um contraste com a Kedesh. Kedesh é o que eu traduzo para puro. Onde nós vemos a, o conceito de Espírito Santo, que eu chamo de inspiração pura, eu uso a palavra pura. E aquela palavra pura é diferente dessa palavra limpa. E o que dá-se a entender é que existe uma diferença entre o que é limpo e o que é puro. O que é limpo está limpo por fora, o que é puro está puro por dentro. Então, pela sutileza do texto, do que eu percebi de como essas palavras são usadas é nesse sentido, tá? Tem uma diferença entre você limpar o seu corpo, né, que fica uma coisa mais séria, e você purificar o seu corpo. A intensidade do processo é outra. Tanto que purificar é usado como é feito com morte, que eles matam animais aqui, né, que fazem ofertas de vida dos animais. Então nós vemos que é um processo bem mais intenso do que limpo, tá? Então, o ouro limpo, ele seria um ouro limpo de impurezas. A meu ver, chamar de ouro puro também isso é uma coisa que eu acho interessante no texto. Eles ter essa sutileza de não usar puro para ouro, que é um objeto, eu acho muito interessante. Por dentro e por fora você vai folhear ela e vai fazer sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Agora, o que que é isso também? É importante levarmos sempre as coisas ao Novo Testamento para saber o que de fato poderia ser ao ver do Novo Testamento. Vamos lembrar que no Novo Testamento, eh, depois de acontecer o Apocalipse, tudo, as pessoas recebem quem se mantém na confiança, né, que é a minha tradução para a palavra fé, quem se mantém na confiança ao Salvador recebe coroas, coroas de ouro, e tem aquela questão toda, tá? E o ouro tem a ver com iluminação, e nós lidamos com ouro como algo nobre, e de fato é, tá? Mas a ligação do ouro, por questão dele ser amarelado, esbranquiçado, ele tem muito uma ligação com da forma que do do sol, até que eu falo que o sol é a representação de Jesus, de salvação na terra, pela forma que ele desce todo dia, que ele sobe, é como se todo dia, né, o Cristo é levantado e o Cristo desce. É, não quero toda vez entrar nessa simbologia, mas o ouro ele tem um significado muito além do fato de ser um material nobre, que de fato é, mas tem um significado muito mais profundo por trás de ouro do que simplesmente ser um material nobre. Tem várias ligações da palavra ouro com outras coisas, de como o ouro funciona, né, de que ele é um, se não me engano, o maior condutor de energia que nós temos hoje, e e quanto mais você analisa a forma que eles usam o ouro e você analisa como o ouro também é usado, mais você encaixa isso de uma maneira além daquilo que aparenta ser de que, é um material chique. Você vai fundir para ela 4 argolas de ouro e vai colocar nos 4 cantos dela. Para ela o quê? Para a caixa, que é traduzida nas traduções tradicionais como arca. Então você vai fundir para ela 4 argolas de ouro e vai colocar nos 4 cantos dela. 2 argolas numa lateral dela e 2 argolas na segunda lateral dela. Você vai fazer partes de transporte de madeira de acácia e espinheira e vai folhear elas com ouro.
Essas partes de transporte, muito provavelmente são barras, tá? Você vai enfiar as partes de transporte nas argolas sobre as laterais da caixa, para carregar a caixa com elas. As partes de transporte vão ficar nas argolas da caixa. Elas não vão ser removidas dela. Coloque o testemunho que eu vou dar a você dentro da caixa. Lembrando que assim, uma questão para se levantar aqui é, né, que se você tratar o seu corpo como uma caixa, você coloca o testemunho, que é a palavra, dentro da caixa. Mas isso aqui tem um significado muito mais profundo do que isso. Faça uma tampa de ouro limpo. Tá, essa palavra tampa é o que é chamado de assento de misericórdia. Tá? Olha lá, propiciatório é o que chama em um. Ah, nessa aqui tá tampa, legal. Essa tradução acertou. Ah, tampa e propiciatório. Tá. Nas que tem propiciatório, não. Aqui, ó. Na King James está mercy seat, que é assento de misericórdia. Tá? Traduzir para assento de misericórdia ou propiciatório é um absurdo. É você ir à função, mas a literalidade, a palavra é usada como tampa. Se você tem um pote na sua casa, você tampa o pote. E a palavra simplesmente tampa. Agora, né? E isso tem uma função, do porquê manter o linguajar simples. Né? Porque se o texto quisesse que você chamasse de propiciatório aqui, ele teria colocado alguma palavra semelhante a resgate, mas não colocou. Colocou simplesmente uma palavra que é tampa. Tá? Faça uma tampa de ouro limpo. 3 antebraços e meio o comprimento dela e 2 antebraços e meio a largura dela. Faça 2 sentinelas de ouro maciço nas 2 pontas da tampa. Sentinelas. Essa aqui é a famosa palavra serafim. Agora, não, deixa eu confirmar aqui se é serafim mesmo. Eu acho que talvez seja a outra versão. É que eu acabo traduzindo tanto como querubins. Tá. Faça 2 querubins de ouro maciço nas 2 pontas da tampa. Então, essa aqui é a palavra querubins. E agora, existem vídeos absurdos por aí falando que as diferentes categorias de anjos e em nenhum lugar. Essa palavra querubim é usada para entregar uma mensagem, tá? Eles falam assim, e anjo significa mensageiro, informante. Esses querubins, eles são sentinelas. Eles estão sempre guardando. Ou eles estão guardando o trono lá, ou eles estão guardando eles estão em cima da caixa aqui. Então, assim, não são anjos, porque não é a palavra informante, mensageiros, e nunca é falado para eles entregarem nenhum tipo de informação ou mensagem. Então, essa questão toda de hierarquia disso e daquilo e pá, né? É religião inventada. Faça 2 sentinelas de ouro maciço nas 2 pontas da tampa. Faça uma sentinela nesta ponta e uma sentinela naquela ponta. Da mesma peça da tampa, vocês vão fazer as sentinelas sobre as 2 pontas dela. As sentinelas vão estender as asas para cima, abrigando a tampa com as asas. Tem lugares que vai estar a palavra cobrindo, mas quando a gente tem muito a palavra cobrir, fica parecendo que está tocando, e aqui não está tocando, está colocando em cima. E essa palavra abrigar, ela é a mesma palavra usada para barracas. Nós adiante, quando nós vermos a palavra barraca, eu vou falar assim, ó, essa aqui é a palavra que estava sendo usada lá em Êxodo 25. Mas assim, eu não posso colocar barracar a tampa. Eu posso chamar as barracas de abrigo? Posso. Quando eu chegar lá, eu vou analisar essa possibilidade. Mas abrigo tira muito, deixa muito amplo, porque abrigos são de várias formas. E o abrigo em questão aqui é uma barraca, tá? Mas não aqui, mas da forma que essa palavra é usada, né, é barraca. E o verbo é abrigo, porque uma barraca é um abrigo. Então aqui não é
Tecnicamente, cobrindo ficaria bom? Sim, mas já tem muita palavra que significa cobrir. E, até por exemplo, a questão de a palavra que é usada para é, perdoar os pecados, tem muito lugar que nessa palavra perdoar não está usado perdoar, está usado cobrir, que é, que é muito provavelmente de onde eles tiraram esse propiciatório, porque você cobre seus erros, né? Então, ele cobre os seus erros quando você busca. Então, é complicado usar cobrir aqui, porque tira dessa ligação que eu acho importante deixar, que é essa distinção de tudo. Abrigando a tampa com as asas. As faces delas vão estar uma para a irmã da outra. As faces das sentinelas vão estar para a tampa. Então, o que é isso? Uma sentinela virada para outra sentinela e no meio a tampa, porque uma está olhando para a outra e virada para a tampa. Então, tá uma olhando para a outra e a tampa no meio. Essa é a forma que mais faz sentido ler isso aqui. Ao meu ver, agora isso aqui é uma opinião minha, que eu não tenho certeza, mas eu sinto muito no meu coração que é isso. É como se fosse o Novo Testamento olhando para o Antigo Testamento e a caixa no meio é a palavra, tá? Então, ao meu ver, é isso, a palavra. Lembrando que o Cristo também, né? No começo havia a palavra, que é traduzido como verbo, que fala já no começo havia o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não é verbo ali, é palavra, ou fala, tá? Então, ao meu ver, é uma sentinela olhando para a sentinela, como se fosse o Antigo Testamento olhando para o Novo Testamento, e o Novo Testamento olhando para o Antigo Testamento, e no meio a fala, que também é simbólica de Jesus, salvação, o Cristo e a coisa toda. E até que no meio, dentro, fica o testemunho, né? Então, ao meu ver, é isso. É o Novo Testamento olhando para o Antigo e o Antigo olhando para o Novo, e eles, os dois, no meio ali, o testemunho. Ponha a tampa sobre a caixa, por cima, e você vai pôr o testemunho que eu vou dar a você dentro da caixa. E eu vou me encontrar com você lá. E vou falar com você de cima da tampa, do meio das duas sentinelas que estão sobre a caixa do testemunho. Tudo o que eu ordenar a você para os filhos do persistiu com o grande pastor. Vou lembrar aqui que persistiu com o grande pastor é a minha tradução para Israel. No Novo Testamento, quando o Cristo fala aqueles quando se diz no Novo Testamento, aqueles que são que se dizem de Israel, mas não são Israel, ao meu ver, eles estavam falando isso. Né? Aqueles que falam que persistem com o grande pastor, mas não persistem com o grande pastor. A partir do momento que você traduz Israel de uma forma literal, você tem uma mensagem adicional daquele versículo. Né? E aqui, ó, eu vou falar com você de cima da tampa. Então, eu até dá para entender que, vamos chamar isso aqui de um banco, porque tem uma coisa toda ali. Tá legal. Mas não sei se é bem isso. Ao meu ver, é, por exemplo, muitas vezes, e é o que eu sempre falo, né? Pega um tempinho do seu dia para você copiar a Bíblia, né? É, muita coisa que eu não posso falar aqui, tem muita coisa que eu não tenho como explicar aqui, tem coisa que eu não tenho capacidade de explicar, porque eu sei que eu ainda não tenho uma clareza para explicar as coisas da forma que elas poderiam serem, da melhor forma que elas poderiam serem explicadas. Tem muita coisa que você vai estar escrevendo ali, naquele momento entre você e ele, né, que você vai simplesmente sentir no seu coração, né? Ele no testemunho, né? Você ali no Novo Testamento, no Antigo Testamento, olhando para o Novo. Quando você está no Novo, você olha para o Antigo, que é o que eu falei das sentinelas, que elas são, elas dão a entender isso, né? Sentinela é uma coisa que guarda com atenção, dá atenção naquilo, né? E muitas vezes você vai estar copiando o texto, é simplesmente, às vezes, um versículo que não tem nada a ver, você vai estar copiando, sei lá, nome. Não precisa estar. Você vai simplesmente sentir, né, no seu coração aquela paz, completude, né, que eu traduzo a palavra paz para completude, porque faz mais sentido chamar de completude, porque é uma paz que te deixa completo.
Então, ao meu ver, é simbólico disso, isso aqui tudo, tá? Ele entrava lá dentro e fazia aquilo no puro e no puro dos puros? Sim, mas hoje em dia, né, que não existe mais a tenda, não existe mais o templo, é essa a forma que é feita. Porque senão você daria, assim, a cruz ela não foi, ela foi uma vitória para ela foi uma vitória para quem crê, para quem confia no Salvador. Para quem não confia, ela é uma derrota, porque a pessoa tropeça no tronco do mão, né, que é a forma que eu traduzo a palavra cruz no Novo Testamento. Faça uma mesa de madeira de acácia espinheira, 2 antebraços o comprimento dela, um antebraço a largura dela e um antebraço e meio a altura dela. Você vai folhear ela com ouro limpo e vai fazer para ela uma coroa de ouro ao redor. Faça para ela um resguardo de 1 palmo ao redor, e faça uma coroa de ouro para o resguardo dela ao redor. Agora, esse resguardo, pela forma que as letrinhas estavam lá, é uma borda meio diferenciada, é alguma coisa que contém a questão ali, né. Então, eu achei que contém, que protege, né, então eu achei melhor usar resguardo do que borda, porque tem de fato outra palavra usada para borda na Bíblia, e nós vamos ver ela mais adiante. Ela é usada também às vezes para lábio, essa outra palavra que significa borda, então tem uma diferença, tá. Então aqui eu usei resguardo, porque são palavras muito diferentes. Faça para ela 4 argolas de ouro e ponha as argolas nos 4 cantos que estão nos 4 pés dela. As argolas vão estar perto do resguardo, como casas para as partes de transporte, para carregar a mesa. Por que casas? É literalmente a palavra casa. É a mesma palavra que é usada para casa em todos os lugares. E por que eu deixei isso aqui literal? Porque, ao meu ver, isso aqui também se encaixa na forma das pessoas, né? Você recebe o Salvador na sua casa, que é o seu coração, que é onde o seu ser vive, que é isso aqui. Então eu não quis perder essa literalidade, porque poderia ter colocado encaixes aqui, porque tem uma palavra para encaixes e afins. E se o texto manteve casas e não usou uma alternativa, mas sim a mesma palavra que é usada, por exemplo, para Belém, que significa casa do pão, se o texto usou casa, eu quis manter casa, porque tem todo. É. E tem uma das palavrinhas daqueles símbolos lá, uma daquelas letrinhas que significa casa. Então eu achei muito precioso deixar isso aqui no sentido literal, que dá para entender, né. Como casinhas, poderia pôr como casinhas, né, para as partes de transporte, para encaixar. Faça as partes de transporte de madeira de acácia espinheira, e folheie elas com ouro, e a mesa vai ser carregada com elas. Faça as travessas dela, as conchas dela, as jarras dela e as taças dela com que vão ser derramados. Você vai fazer elas de ouro limpo. Ponha o pão da face sobre a mesa, diante da minha face, continuamente.